E o nosso primeiro assunto de hoje, nosso primeiro tema, nosso primeiro entrevistado de hoje, o nosso primeiro tema é para falar sobre o 15º Festival Brasil Sabor, que será realizado em 80 restaurantes no estado de Goiás. Tem restaurantes de Goiânia, de Caldas Novas, de Pirinópolis, de Alto Paraíso e também de São Jorge. E em formato híbrido, não poderia ser diferente. E para falar mais sobre esse assunto, a gente recebe a partir de agora o presidente da Associação Brasileira de Bares e Restaurantes em Goiás, Danilo Ramos. Seja muito bem-vindo, Danilo, é bom tê-lo aqui na Sagres. Muito obrigado pelo convite, eu agradeço a todos os telespectadores, os ouvintes da Rádio Sagres, né, em todas as plataformas que estão nos acompanhando. E é um prazer estar aqui falando com vocês e falando do Festival Brasil Sabor. Finalmente, vamos começar a retomar nossos eventos, festivais de maneira responsável, né, e em rumo à normalidade. A sua primeira resposta já me dá uma sequência aqui para a nossa entrevista. O sentimento para esse festival é de alívio e de retomada? É isso que vocês estão sentindo com o 15º Festival Brasil Sabor? Sim, é exatamente esse sentimento. É de alívio, é de retomada, é de esperança. Não é à toa que nós temos 80 casas participando, né? É um recorde do nosso Festival Brasil Sabor. Isso significa que os donos de bares e restaurantes estão dispostos a voltar com as suas atividades, né? Voltar com a sua normalidade. Então, assim, esse Festival Brasil Sabor agora é um festival da esperança, da retomada e de que as coisas de agora em diante vão melhorar. Dentro desse festival, o que vai ter de diferente além do formato híbrido? Né, que você pode ir até o local presencial ou delivery, ou você pega, né, encomenda e pega no lugar. O que tem de diferente para essa retomada? Que característica tem o festival que o público vai poder observar, hein, Danilo? Bom, o Festival Brasil Sabor deste ano ele tem algumas novidades, alguns atrativos. A gente colocou em três chaves. Uma atendendo a casa, outra atendendo o garçom e outra atendendo o cliente. Atendendo a casa que mais vender pratos vai ser premiada com um aparelho de TV de 50 polegadas. O garçom que mais vendeu os pratos da sua casa, ele vai ganhar em dinheiro R$1.000 em prêmio. E o cliente que forem às casas vai receber uma cartelinha. E ele vai colar essa cartelinha, né? O selo que o restaurante vai dar, se ele pedir um prato da casa, ele tem direito a um selo. Ele vai pregar e a gente vai orientar ele na próxima casa, né? Essa cartelinha tem 4 selos. Quando ele preencher esse selo, colocar lá as informações que na cartelinha pede, ele vai depositar na urna da casa e vai ser feito um sorteio, né? Um sorteio para ele concorrer um título, né? Um título de sócio no Arca Park, que fica em Trindade, que é um parque belíssimo, é um dos nossos patrocinadores, e lá é praticamente um zoológico, tem várias atrações de animais e tal, piscinas aquecidas e tal, é um ambiente muito interessante para você levar seus filhos. Então essa é a atração de diferente que a gente trouxe para o Festival Brasil Sabor. Lembrando que essa cartelinha pode ser preenchida presencialmente na casa e também pode ser preenchida para quem pedir no delivery, né? A casa envia a cartelinha e no takeaway. Depois o cliente vai procurar a casa mais próxima e pede para colocar na urna. Danilo, a gente não vê uma tendência de retirada de algumas flexibilizações. O formato híbrido, até pelo período de 18 a 30 de junho, o formato híbrido dá a garantia de que haverá continuidade independente de processos ou de situações, de ações que fogem do controle de vocês, por exemplo? Sim, então, é uma aposta que a gente tem. A gente fez isso baseado
claro que envolve o risco de ter um decreto fechando, mas a nossa decisão é totalmente pautada naquilo que a gente acredita bastante, que é a vacina. Claro que a pandemia ainda não acabou, ainda temos um desafio longo pela frente, só que agora o cenário é diferente. A gente passou de um cenário de sem vacinação e agora a gente está num cenário com vacinação, e essa vacinação já está trazendo efeitos positivos. Então a gente acredita que é muito difícil os decretos municipais de hoje em diante retroceder, né? A gente pode até entrar num período de estabilidade, que ainda a gente está passando um período de algumas restrições presenciais. Então, assim, no sentido da participação presencial do cliente, a gente acredita que, pelo menos que se mantenha no período do evento, né, que vai do dia 18 até o dia 30 de junho. Então, essa é a nossa visão que a gente teve pautada na vacinação. Lembrando que na cidade de Goiânia, como exemplo, né, já foram vacinadas mais de 700 mil pessoas, né? E a vacinação pode estar um pouco lenta, às vezes ela desacelera, às vezes ela acelera, mas ela está acontecendo. O festival tem como nome Sabores, né? Brasil Sabor. Vocês determinam algum sabor, determinam alguma textura? Que critérios vocês utilizam para a seleção dessas casas e que critérios essas casas precisam adotar para poder participar do festival? A concepção do Festival Brasil Sabor, desde o seu início, né, ela é voltada para valorizar a gastronomia local. Há 15 anos atrás, quando o festival foi criado, se tinha um cenário na gastronomia brasileira de pouca valorização de ingredientes locais, né? 15, 20 anos atrás. Então, assim, restaurantes, era aquele... eu sou um restaurante japonês, eu sou um restaurante de cozinha francesa, cozinha italiana e tal... E os ingredientes locais sempre ficaram em segundo plano. Hoje, graças ao Brasil Sabor e a todo o movimento da gastronomia brasileira, né, e mundial, cada um em seus países, os ingredientes locais têm ganhado muita força. Então, a gente pede para que o restaurante mostre o seu melhor. E, geralmente, o melhor do restaurante está nos produtos que ele consegue dentro do mercado local. Então, acaba que a gente valoriza a gastronomia brasileira. Então, a gente não tem uma regra que obrigue algum tema para que o restaurante cumpra. Nós exigimos apenas que ele use prato, algum alimento que ele possa comer com garfo e faca e que ele mostre o melhor dele baseado na gastronomia local, no melhor que ele pode oferecer. Eu achei interessante, vocês usam como um propósito, né? A construção desses pratos a partir dos 3 S's: saúde, sabor e segurança. E aí eu fiquei pensando, a gente poderia nessa pegada também trazer o 4º S, que é a sustentabilidade, porque aí eles vão conhecer a origem do produto, vai conhecer um pouco mais do cuidado que se tem, sei lá, com a carne, de um fornecedor de qualidade, o produto para esse prato, também pensando por esse aspecto da sustentabilidade, poderia ser seu 4º S. Bom, foi interessante a sua observação, porque abriu até um parênteses aqui para a gente colocar a questão da saúde e esse 4º S, sustentabilidade, né, que eu acho que foi mencionado aí na questão da segurança alimentar, de uma coisa que a gente já até é acostumado a trabalhar, né? Nós trabalhamos já com protocolos com fornecedores e é exatamente isso que a gente incentiva que os restaurantes façam. Buscar a origem do seu fornecedor, ter uma relação próxima com o seu fornecedor e que esse fornecedor entregue esse produto com segurança, né? A gente está passando um período de pandemia em que a segurança epidemiológica foi para outro lado que a gente já estava acostumado a trabalhar, mas não que a gente não consiga também se adaptar, mas a questão da segurança alimentar ela já está muito em voga há muito tempo dentro dos restaurantes. Então é bastante interessante e eu peço um pouco a licença, porque essa questão da saúde é exatamente usar o Festival Brasil Sabor para a gente continuar com essa bandeira da Brasel, que é da vacinação. Nós fomos as primeiras entidades, desde o ano passado, a defender a vacinação em massa, né? Então, o Brasil Sabor, ele vai defender, ele vai além da questão da segurança alimentar, ele vai em questão da saúde e da sustentabilidade na pandemia, né? A gente vai fazer as blitz, orientando, conscientizando
os nossos clientes dentro das nossas casas para que eles façam parte dessa guerra que a gente está passando contra a pandemia, né? Para que eles usam máscara, para que eles respeitem os limites dos regramentos do decreto municipal, horário de funcionamento da casa, número de pessoas por mesa, para que não aglomerem na porta dos restaurantes, levantar, na hora que o indivíduo levantar, vai no banheiro, que coloque a máscara, ao retornar, só tire a máscara quando for sentar na sua mesa. Então a gente vai fazer essa blitz e a sustentabilidade hoje passa por essa questão da pandemia. Danilo, vocês imaginam, nesse período de retomada, de recuperação, a gente tem a esperança de que a vacina é o caminho e é o pavimento para essa retomada de vários setores, não só dos bares e restaurantes, mas também da cultura, por exemplo, que também foi muito impactado. Você acredita que os donos de bares e restaurantes enxergam que eles vão ter um novo público? Eu vou te perguntar isso por quê? Porque recentemente a gente fez uma entrevista sobre planos e debates sobre o turismo. E o turismo, ele já enxerga que o público vai ter uma nova característica. Os bares e restaurantes, eles vão atuar imaginando aquele cenário sempre de casas cheias, lotadas, ou ele vai trabalhar com uma outra lógica, percebendo que os hábitos do público foram mudados pela pandemia? Olha, interessante o comentário. A pandemia ela já trouxe, né, mudança de hábitos, né, das pessoas, ela trouxe um boom digital, que a gente chama, e esse boom digital passa por todos os mercados. Dentro do setor de alimentação fora do lar, dos bares e restaurantes, não é diferente, né? Teve a questão do crescimento do delivery, das plataformas digitais, e isso já está dentro dos restaurantes, dos bares, mas a questão da aglomeração, eu tenho um pouco de dúvida se realmente não vai haver aglomerações, né? Claro, a gente não quer incentivar as aglomerações de maneira irresponsável no momento que a gente está passando agora, né? Mas analisando até outros países em que a vacinação está avançada, o público está sedento por eventos. Então, quando houver uma questão de segurança, né? Quando a vacinação começar a atingir mais de 75% da população entre primeira e segunda dose, quando houver a questão da pandemia, da Covid já estiver resolvida, eu não tenho dúvidas que os grandes eventos, as casas estarão lotadas, as boates estarão cheias, os aeroportos estarão cheios, o setor de turismo vai estar voltando a movimentar bastante, e isso vai ser extremamente necessário que se perdure por muito tempo, porque todo o trade turístico, todo o setor de vários restaurantes está passando uma crise sem precedentes, né? Então, assim, essa recuperação, inclusive com aglomeração, repito, a aglomeração numa situação epidemiologicamente falando segura, ela vai acontecer sim. Mudança de hábito em relação à digitalização, a mudança de consumo, né? As preocupações com a saúde, ela vai acontecer. Dentro de um restaurante, o que já está acontecendo? Eu acho que o álcool em gel e o spray de álcool não vai sair das mesas, né? Ele vai continuar ali disponível para os clientes, as casas vão usar isso aí. A questão de você usar produtos corretos, treinar as brigadas de atendimento para poder manter um ambiente mais limpo, mais arejado e mais seguro, vai ficar. Agora, ambientes que, em relação a essa questão da pandemia, eu acredito piamente que sim, a vacinação chegando a seu fim, a humanidade vai virar a página e acredito que essa pandemia foi até um grande exemplo, né, de como a evolução tecnológica é rápida, né? A pandemia foi declarada pela OMS em janeiro de 2020, em maio de 2020, do mesmo ano, várias empresas já estavam anunciando que já tinha a vacina pronta, né? Então, assim, muitas coisas estão mudando, mas o ser humano, ele quer unidade, ele quer lazer, ele quer carnaval, ele quer um show, uma apresentação, ele quer enfim, isso aí eu acho que vai voltar no momento certo, na hora certa vai voltar. Danilo, muito obrigado pela sua participação, boa sorte aí no festival
E a gente deixa como destaque aqui até na tela o endereço, né, do festival para que ele possa, para todo mundo possa acessar o site, ver quais são os restaurantes que participam e poder aproveitar dessa iniciativa. Sim, eu quero agradecer o convite, a Brasão encontra-se à disposição. Eu peço que as pessoas frequentem as casas, dê preferência às casas que estão cumprindo com os protocolos e procedimentos em relação à pandemia. E, gente, procure, aqui em Goiânia são 48 casas, Caldas Novas, Pirenópolis e Alto Paraíso. Vamos aproveitar com responsabilidade. Valeu, muito obrigado. Esse é o Danilo Ramos, ele que é presidente da Brasel em Goiás, falando um pouco sobre o festival Brasil Sabor, 15ª edição do festival, e vai ser realizado nessas cidades que o Danilo acabou de citar, né? Goiânia, Pirenópolis, Caldas Novas e Alto Paraíso, 80 restaurantes, e você pode usar de todos os formatos. Tem o presencial, tem o híbrido, tem o pede e busca, enfim, você não tem desculpas para poder participar se você é um amante aí da gastronomia.